Mas aí acontece em qualquer partida, pode acontecer isso aí, né? De machucar, então, assim, todo jogador que entra em campo está sujeito a se machucar. Treino. Eu também acho pode que isso acontecer. acho que isso é um debate interessante. E eu tô tranquilo para dizer, porque na sexta-feira, a Giovana não, mas estávamos nós aqui, mais o Wallace Bosch. E eu falei, para mim não existe poupar sendo líder do campeonato. Não é poupar 2, 3. Poupar 2, 3, beleza. Esse cuidar do que o Tite falou, eu acho que se atribui a isso. Você olha lá falando, pô, fulano tá com 4 jogos seguidos, vai estourar, o exame mostrou aqui, beleza, troca um, trocam 2, trocam 3, ok. Agora, você tirar 7 do jogo, 7, e aí o Tite fala do De La Cruz, ok, é a informação que ele tá colocando. Agora, o De La Cruz tá com dores no joelho, desde que voltou da Copa América. Jogou contra o Palmeiras. Você tem dúvida que o De La Cruz vai jogar contra o Palmeiras? Não. E se o De La Cruz não jogar contra o Palmeiras, na quinta-feira eu venho aqui e trago uma placa, falei merda. Perfeito. Beleza? Mas o De La Cruz, o que ele tá sentindo desde que voltou da Copa América. Então, é cômodo, acho que pro Tite, dizer que o De La Cruz não tinha condição. Contando com o De La Cruz, vamos lá. Varela, 1. E é o titular do Tite, tá? É o titular do Tite. Varela, 1. Fabrício Bruno, 2. Ayrton Lucas, 3. De La Cruz, contando, 4. Gerson, 5. Arrascaeta, 6. E Pedro, 7. Ah, mas o Pedro estava suspenso. Porque forçou o cartão. O Pedro estava suspenso porque forçou o cartão. Então, na verdade, ao forçar o cartão, na prática ele foi poupado, pô. E tem o Pulgar também, né? O Pulgar estava machucado. O Pulgar, de fato, estava machucado. Então, assim, o Pedro forçou o cartão. Ele forçou o terceiro cartão. Então, já estava no planejamento ele ser poupado. Então, são 7, cara. Você ir para um jogo sendo líder do campeonato, poupando 7, eu não acho isso aceitável para ninguém. E falo isso sempre, e falei isso na sexta-feira. Você lembra que eu falei isso aqui na sexta-feira? Sim. Independente. Ah, não, tá falando que o Flamengo perdeu. Não. Se o Flamengo tivesse ganho, não existe, na minha visão, poupar. Só no Brasil que você poupa no Campeonato Nacional por causa da Copa do Brasil. Só no Brasil. Nenhum outro lugar. Na Argentina, você não poupa no argentino por causa da Copa da Argentina. Nos outros países. Ah, mas o calendário lá. Mas a prática é a mesma. Mas, será que Na prática é a mesma, sabe por quê? Porque o calendário lá é menor, ok. Mas os técnicos lá reclamam do calendário menor. Ou não? Ou não reclamam? Sim, também. Então, na hora que tem que poupar, você já viu alguém poupar na Premier League para jogar com a FA Cup? Não existe. Mas não será existe. que não é por conta do adversário? Eu fico pensando do contexto do adversário, essa Mas beleza, rivalidade. mas o outro adversário é o São Paulo dentro do Morumbi, pô. Não, então, mas eu tô falando assim, aí não pouparia contra o... Não jogaria com força máxima contra o Palmeiras. É porque é o Palmeiras. Talvez fosse Mas, Flamengo cara, e Cruzeiro na Copa do Brasil. Não é isso. Não, nos outros anos aconteceu a mesma coisa. No ano do Dorival, o Flamengo foi ao Morumbi com reserva, ganhou. Mas só que o Flamengo, ele tava, se eu não me engano, estava 5 ou 6 pontos atrás do Palmeiras. Aí é uma outra pegada. Você líder do campeonato poupar, isso pra mim não tem explicação. Pra você é inaceitável? Inaceitável. Eu também não concordo. Poupar 7, tá? Poupar 7. Se você olha lá e fala, cara, o Pedro tá estourando aqui, ok. 2, 2, ok. Poupar 7, pra mim é inaceitável sendo concordo. líder do campeonato. O Botafogo, como líder do campeonato, poupou contra o Cruzeiro, 5, ele não tinha... 5 ou 6 ontem. porque... Ontem ele poupou 5 ou 6, né? Não, e contra E o Cruzeiro... também acho que não ganhou. deveria. Mas no jogo contra o Cruzeiro, quando ele tomou um pau dentro de casa, assim, tomou um vareio de bola do primeiro ao último minuto, é aquele jogo com 5 minutos você olha e fala, já era, hoje vai dar Cruzeiro. Tava nítido. O Botafogo não tinha o Marlon Freitas e o Cuiabano suspensos. Será que forçaram o cartão? Não se sabe. E ele ainda poupou o Luiz Henrique, o Barbosa e o Gregory. Meio time, pô. Meio time. Você liderando o campeonato contra um time em ascensão, Contra que é o o quinto Cruzeiro. colocado, Você né? tomou um baile dentro de casa por causa da Copa do Brasil. Eu também acho que o brasileiro deveria sempre ser a prioridade, ainda mais quando você está liderando o campeonato. Quanto mais gordura de pontos você fizer, o campeonato brasileiro está no nível acima da Copa do Brasil. Mas aqui existe uma cultura de não, é o atalho, é o caminho mais fácil, não pode abrir mão de um título. E tem o componente Palmeiras aí. Claro que o nível do adversário que o Flamengo vai ter no confronto está pesando muito na decisão do Tite. Ô, Gi, Claro, mas tá? também não tem um ponto aí importante, de repente, dessa equipe do Flamengo de ter criado esse elenco pra isso. Você Do tipo olha, assim, pô, você será olha que a esse time escalação, reserva do Flamengo não dá pra ganhar do São Paulo? Você olha a escalação, o time não é ruim, é um bom time. Mas quando você tá liderando a competição, vendo que o Botafogo assume ali, conquista os 3 pontos, e o Botafogo tendo um jogo a menos, esse é o problema.
E outro ponto, o duelo que vem aí, você tem uma vantagem boa. O Flamengo tá com um jogo a menos, que é o jogo com o Inter. O Flamengo tem exatamente, o Flamengo Inter no tendo Beira-Rio. um jogo a menos, você consegue fazer essa diferença estando na liderança, podendo ser uma diferença ainda maior, porque o Botafogo tem sido um time, pelo menos, regular em relação a desempenho, né? Enquanto você olha o jogo do Botafogo contra o Lanterna, você já tá prevendo a vitória do Botafogo, né? E o placar já estava construído, né, quando começa. O jogo foi antes, o jogo do Botafogo antes. começou às 8, do Flamengo 9h30. E o detalhe é que tem uma outra coisa que se você olhar a escalação do Flamengo, é lógico que é um bom time. É lógico que é um bom time. O problema pra mim é a postura, é o recado. Quando você... E jogador de futebol é ser humano. E ser humano percebe... Tá, entendi. Percebe o teu recado que você está passando. Isso acontece com nossos filhos. Sinais, né? Isso acontece com nossos filhos. Às vezes você quer dar uma ordem pro teu filho, que o filho, por exemplo, levantou, arruma a cama. Você manda o teu filho fazer. Ele vai na tua cama, a tua cama tá zoneada o tempo todo. E eu tô falando o que acontece na minha casa. Eu não arrumo a cama. Minha mulher arruma, eu não arrumo. Aí eu falo, arruma a sua cama tá desarrumada. Ele vai na minha coisa ver a minha desarrumada, ele se sente, ele olha e fala, pô, e jogador é assim também. Quando você vai para um jogo de Campeonato Brasileiro poupando 7, o jogador olha e fala, pô, beleza, eu quero dar o gás. Mas não é o mais importante. Também não é o mais Quando importante. ele olha a escalação e fala, caramba, depois de 6 meses o Tite botou o Gabigol de titular. Realmente ele não tá ligando muito pro jogo. O jogador Perfeito. percebe. Boa, Ninguém falou, mas o jogador percebe. O jogador percebe. Então, assim, pra mim é mais uma questão de postura. De novo, recado, né? De novo o departamento de futebol do Flamengo passando a sensação que das 3, a terceira é o Campeonato Brasileiro. E eu não posso concordar com isso, irmão. É isso. Você tá falando do maior campeonato do futebol deste país. É o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil não é nada perto do Brasileiro. Nada. Ou não deveria ser para quem entende um pouquinho o tamanho do Campeonato Brasileiro. E, de novo, está acontecendo de novo. E eu acho que sempre fica a sombra do Jorge Jesus em qualquer trabalho, né? E ele tinha uma postura completamente diferente. Então é difícil quando se trata também de Flamengo por conta desse histórico. Pode ser também. O Jorge Jesus, assim, ele poupou muita gente, mas não poupava 7. Sim. Mas ele rodava o time também. Inclusive, tem vários prints rodando por aí dizendo que ele poupava. Mas poupar 7... E nesse contexto era difícil. E agora, a favor do argumento do Jorge Jesus, ele foi eliminado da Copa do Brasil nessa fase, né? Nessa fase pelo Atlético Paranaense. Ele foi eliminado exatamente na fase que o Flamengo está agora, que é a oitava de final. Então, ele, na parte nervosa da temporada, o trabalho do Jorge Jesus não tinha que lidar com a Copa do Brasil, porque o Flamengo já tinha sido eliminado.